Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por mais uma oportunidade, que o Senhor possa usar desse tempo para a sua própria glória neste reunir. Amém? Vamos abrir em 1 João capítulo 2. Tem sido o nosso texto base de consideração. E partindo daí nós temos então caminhado em outras porções das Escrituras. 1 João 2, versos de 15 a 17. Diz assim o texto: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler dos versos 1 a 9. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora já não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos para juntos contemplarmos o Senhor em Tua Palavra. Pai, nós te pedimos que Tu possas nos revigorar, Senhor, que Tu possas nos fortalecer para este tempo. Pedimos que o Senhor possa lançar luz em Tua Palavra mais uma vez, revelando, Senhor, Teu próprio ser, Teu propósito, Tua vontade, Senhor, a nós. Nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo dias desafiadores, mas nós cremos, Senhor, que não estamos vivendo esses dias só. Amém. Tu estás conosco, Senhor. Aleluia. A nossa vitória é garantida, porque ela é uma vitória conquistada por Ti mesmo, Senhor. Amém. A cada irmão e cada irmã que aqui se achegou, ó Senhor, que Tu possas dar a cada um a porção desta noite. E aqueles que não puderam estar, Tu sabes, Senhor. Tu sabes onde está o coração de cada um. Nós te pedimos, Senhor, que para a honra e glória de Teu próprio nome, Tu possas passear no nosso meio nessa noite, ministrando vida, Senhor. Muito mais do que um estudo, mas vida, Senhor. Porque as Tuas palavras são espírito e são vida. Tuas palavras são penetrantes, Senhor. E nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Então, irmãos, o título que o Senhor tem me encarregado para compartilhar com os irmãos é esse título que nós encontramos aqui em 1 João 2, que é o título Não Ameis o Mundo. Isso tem sido um encargo muito claro no meu coração e eu tenho sido muito grato diante do Senhor pela porção que Ele tem dado, porque eu compreendo que este assunto, o amor ao mundo, ele é um assunto muito importante e também urgente, né? Dado aos desafios que todos nós estamos enfrentando, em todos os contextos possíveis, né, que cercam a nossa vida, nós sabemos que tem sido dias desafiadores. E o Senhor, de alguma maneira, tem me dado esse encargo de entrar um pouco mais a fundo, não apenas nos aspectos assim grosseiros relacionados ao mundo, mas em especial aos aspectos sutis, né, aquelas coisas que passam às vezes despercebidas e que é justamente aí que nós nos distraímos. E então, irmãos, eu já disse em outras ocasiões que essa palavra mundo, que aparece lá em 1 João capítulo 2 e em muitos outros lugares nas Escrituras, ela é uma palavra ampla, com vários significados. E eu quero lembrar os irmãos que o significado que nós estamos considerando, um dos aspectos dessa palavra cosmos, e o significado que nós estamos então considerando, é este mundo como um ornamento, como uma organização que é contrária a Deus e ao seu propósito. Aquilo que veio então desde a queda. Nós temos esse sistema contrário a Deus e ao seu propósito. E nós então temos muito claro, irmãos, que Deus tem um eterno propósito e que este eterno propósito consiste em fazer do Filho, o nosso Senhor Jesus, o centro de todas as coisas. E é muito claro para todos nós também que isso irá acontecer, porque, sobretudo, este propósito é levado adiante pelo próprio Senhor. Então não há possibilidade deste eterno propósito não se cumprir. Mas a grande questão para nós, como filhos de Deus, é compreender se nós estamos cooperando com este propósito. Uma coisa é o fato que Deus levará adiante, cumprirá plenamente o seu propósito. O que tange então do outro lado a nossa experiência, a pergunta que cada um de nós vamos fazer diante do Senhor é se nossas vidas têm cooperado com o eterno propósito de Deus. Porque tudo que Satanás quer, atuando através desse mundo como esse sistema, esse ornamento, é nos distrair dessa cooperação. Ele sabe, irmãos, que no que toca a nossa filiação, ele não pode mover nada neste assunto, nada. Mas ele quer nos fazer distrair da cooperação. Ele quer tocar na questão da herança. Ele quer que os filhos de Deus continuem criancinhas, bebês imaturos. Tudo que Satanás quer é isso daí. E nós precisamos compreender como Satanás age nesse mundo que nós estamos falando, sempre debaixo da soberania, lembra? Porém são ataques reais, ele não está de brincadeira, e nós precisamos entender essas artimanhas, que são os mesmos princípios que nós começamos a ver aqui em Gênesis, nós vemos ao longo das Escrituras, e continua sendo o mesmo hoje, irmãos, para nós. Então, compreendendo os princípios, nós podemos agir de maneira mais adequada ao eterno propósito de Deus. Então, por um lado, como nós também já dissemos, mas é sempre bom relembrar, o nosso Senhor Jesus já venceu todos os nossos inimigos, mas nós sabemos também que aquele golpe final dessa vitória já realizada, já consumada, ele ainda não foi dado. O Senhor está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Sim, haverá um momento onde esse golpe final se concretizará. Então todos os inimigos serão retirados, vamos assim dizer. E o nosso Senhor Jesus há de resplandecer como centro de todas as coisas. Nós sabemos que isso vai acontecer. Mas, irmãos, nós ainda estamos enfrentando inimigos reais. O pecado ainda está aqui. O mundo ainda está, né? O nosso velho homem, Satanás, ainda está aí, irmãos. E nós precisamos compreender como essas questões todas envolvem as nossas vidas. Então, o que nós estamos fazendo é compreender melhor como que o mundo se apresenta, como eu já disse, não apenas naquelas coisas escancaradas,
coisas que podem ser notadas por todos os filhos de Deus de maneira muito tranquila, muito fácil de compreender. Isso daí não é a vontade do Senhor para nós, nós não devemos estar envolvidos com isso aí. Mas há algumas coisinhas sutis, vamos dizer aquelas coisas lícitas, coisas que são permitidas para nós, coisas que são boas para nós, que ocupam um lugar inadequado. E é principalmente com essas coisas que meu coração arde, irmãos, diante do Senhor. A começar com a minha própria vida. É lógico que não estou aqui apenas proferindo palavras aos irmãos. Minha própria vida tem sido revista aos pés do Senhor, porque compreendo que há muitas relações em minha própria vida que precisam ser ajustadas. Então o Senhor tem feito um trabalho em mim para que também possa fazer através de mim, ou através de todos nós. Assim sempre é a obra do Senhor. A obra do Senhor não é apenas algo que Ele dá para nós fazer, irmãos. A obra do Senhor somos nós mesmos. Ele age em nós, Ele trabalha em nós de tal maneira, como já diz o irmão, que a mensagem e o mensageiro se tornam uma coisa só. Aquilo que nós proferimos é aquilo que nós mesmos somos. E vamos nos tornando, Lógico que nós não alcançamos tudo ainda, irmãos? Mas o Senhor tem tido mão firme conosco. Ele há de levar adiante esse trabalho em nossas vidas. Então, nós temos diante de nós, nessa noite, não sei se darei mais de um passo, talvez apenas um, mas eu gostaria de colocar como um primeiro passo, então, para nós darmos juntos nessa noite, é essa cena de Gênesis capítulo 11, a cena da Torre de Babel. E é muito importante, a título de introdução, nós dizermos que essa cena que aconteceu no capítulo 11 aqui, que nós acabamos de ler, dos versos de 1 a 9, essa cena ela precisa ser vista, aí anote para o seu estudo pessoal, essa cena do capítulo 11, ela deve ser vista, ela precisa ser vista dentro do contexto do capítulo 10, mais especialmente do versículo 25, olha aí na Bíblia comigo, irmãos, Gênesis 10, 25, é aí que você precisa encaixar essa cena do capítulo 11, diz assim: a Éber nasceram-lhe 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Então você percebe que o capítulo 10 e o capítulo 11, eles estão ligados um ao outro, certo? Então esses dias que se repartiram a terra são exatamente a cena deste capítulo, é exatamente essa cena do capítulo 11 da Torre de Babel, quando o Senhor desce então e confunde as línguas ali, certo? Então lembre-se quando você for fazer seu estudo pessoal, porque no capítulo 10 você tem alguns princípios do mundo também que nós não vamos tocar. Então eu estou citando para vocês, para que vocês possam tomar nota. O capítulo 11 e o capítulo 10 devem ser vistos como uma unidade só, certo? E se vocês lerem depois o capítulo 10, vocês podem recolher também princípios valiosos que nós não vamos fazer esse trabalho nessa noite. Então, entrando nesse capítulo 11, nós temos 2 cenas aqui, também para que os irmãos anotem aqui, porque há um contraste muito lindo nessas 2 cenas. A primeira cena é a edificação da Torre de Babel. Essa é a primeira cena que nós lemos agora. Mas há uma cena aqui que nós não vamos ler, que é a segunda cena aqui do capítulo 11, que é o chamado de Abraão. Então nós temos a Torre de Babel e o chamado de Abraão. Lembre-se que quando você for ler esse chamado de Abraão, que começa aí no final do capítulo 11, você precisa levar em conta Atos 7, versos de 1 a 3, que ali vai nos mostrar o primeiro chamamento de Deus a Abraão ali. Atos 7, versos de 1 a 3. E nós temos 3 contrastes que eu queria colocar dessa cena, a Torre de Babel e o chamamento de Abraão. Eu queria colocar 3 contrastes entre essas 2 cenas, para que os irmãos vejam, por um lado, o mundo, por outro lado, aquilo que nós vemos na vida de Abraão. Então há um contraste maravilhoso para que os irmãos possam meditar. 3 contrastes entre a Torre de Babel e a vida de Abraão, que eu queria colocar. O primeiro contraste é que, na primeira cena, na Torre de Babel, nós temos o esforço do homem para suprir as suas necessidades. Isso é o que nós temos na Torre de Babel, um esforço do homem para suprir as suas necessidades. Esse é o espírito do mundo, irmãos. O homem o tempo todo tentando prover para si. Mas o que nós temos na segunda cena? Na segunda cena, então, nós temos a provisão de Deus para a vida da fé. Por um lado,
o esforço do homem para suprir as suas necessidades. Por outro lado, a provisão de Deus para a vida da fé. Vida que é apresentada para todos nós vivermos, irmãos. Confiados na provisão do Senhor, conhecendo a Deus e ao seu caráter, e compreendendo que suas ações são ações sempre ligadas ao seu próprio caráter. E nós podemos desfrutar, conhecer o Senhor como aquele que supre, como aquele que amamenta, como aquele que cuida. Esse é o nosso Deus, muito diferente do espírito do mundo. Então esse é o primeiro contraste. O segundo contraste é, na primeira cena, nós temos o esforço e a diligência do homem para se estabelecer na terra. O esforço e a diligência do homem para se estabelecer na terra. Isso é a Torre de Babel. E na segunda cena, nós temos Deus chamando um homem da terra para que ele pudesse ter a sua porção e o seu lar no céu. Vou repetir com calma, os irmãos podem ficar tranquilos. Segundo, então, o contraste, repetindo. Na primeira cena, nós temos o esforço e a diligência do homem para se estabelecer na terra. Isso é o que nós temos na Torre de Babel. Agora, o que nós temos na vida de Abraão? Na segunda cena, então, nós temos Deus chamando um homem da terra, para que ele pudesse ter a sua porção e o seu lar no céu. Que contraste maravilhoso, irmãos. Você já parou para pensar nisso, irmão? Como está as suas raízes? Se elas estão bem profundas aqui na terra, buscando fazer da terra o seu lar? Ou você já entendeu que a nossa pátria, a nossa cidadania é celestial? Você entendeu que nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra? É isso que o Senhor tem apresentado para o seu povo. Compreender que a nossa porção e o nosso lar está com Cristo nos céus. E mesmo que nós estamos aqui vivendo essa experiência aqui, caminhando aqui com o Senhor, irmãos, nós podemos ter uma mente celestial. Nós podemos pensar nas coisas lá do alto, mesmo estando envolvidos com as atividades que todos nós estamos. Nosso coração pode estar oculto em Deus. E quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, irmãos, como diz Colossenses, que cena maravilhosa será aquela. E nós já podemos aprender a viver na expectativa da vinda do Senhor, mesmo em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivendo. Amém? Esse é o segundo contraste. O terceiro contraste, meio que resumindo, todas essas duas cenas. Então, na primeira cena nós temos o mundo. Na primeira cena nós temos o mundo. E na segunda cena nós temos a vida da fé. Fazendo um resumo final aí, como um contraste último aí. Certo? Então, é importante colocar esses contrastes, como eu fiz agora, irmãos, porque nós não vamos estudar a vida de Abraão, mas eu encorajo os irmãos a estudar a vida de Abraão. Porque, irmãos, quando você toma esse estudo que nós temos feito do mundo como algo contrário a Deus, terrível, faz um contraste tão grande com a vida de fé, a vida de Abraão. 11 visitas Deus fez a Abraão, amadurecendo aquela vida, ensinando aquela vida a viver por fé, desde uma fé imatura, sabe, uma fé que duvidava, uma fé que demorou a responder em muitos momentos, uma fé duvidosa, negligente muitas vezes, para uma vida amadurecida. Esse trabalho que o Senhor fez com Abraão, irmãos, é o trabalho modelo que o Senhor está fazendo com todos nós. Então, por um lado você tem o espírito do mundo, por outro lado você tem a vida de fé. Então, agora sim, como mais um título aí, nós fizemos esses contrastes, agora eu quero citar mais um título aqui para nós recolhermos o encargo principal dessa noite. Os irmãos podem colocar, se desejar, da seguinte forma: os princípios do mundo em Babel. Nós vamos citar alguns princípios aqui para nós meditarmos, ter as nossas próprias vidas examinadas na luz do Senhor.
Então, o primeiro princípio do mundo que nós vemos aqui em Babel, e eu gostaria de citar, seria a edificação de uma cidade sem Deus. Essa é a primeira coisa. Aí eu acredito que os irmãos já estão se lembrando lá da cena de Caim, lembra? Que Caim se retira da presença do Senhor, e o que ele vai fazer? Ele vai edificar uma cidade. Então você está vendo, e é isso que eu quero ressaltar, que os princípios não mudam. O que nós vimos lá em Gênesis 4, na história de Caim, agora está mais agravado em Babel. E se você for caminhando depois, muito provavelmente nós não vamos fazer isso por todas as escrituras, mas se você fizer esse estudo, você vai ver que esse mesmo princípio de uma edificação sem Deus, no que toca ao espírito do mundo, vai percorrer todas as escrituras, até chegar lá em Apocalipse 18. Certo? Então o que nós estamos vendo aqui é princípio. Compreenda, isso não muda. Então, a partir disso você pode compreender, discernir muita coisa. Então nós sabemos, irmãos, dentro desse primeiro ponto aí, a edificação de uma cidade sem Deus, nós sabemos que a cidade na Bíblia fala de governo. Já citei isso em outro momento. Cidade sempre está ligado com governo. Mas neste caso aqui, não é algo positivo, né? Aqui fala de um governo humano, à parte de Deus. Nós podemos dizer que aqui o homem deseja viver como bem entende, sem um governo sobre ele. Novamente digo, é isto que o mundo sempre vai instigar a todos nós. Nós não precisamos de um governo sobre nós. Nós somos independentes, nós somos autônomos, nós fazemos, nós provemos, Está entendendo? Isso é o princípio de Caim, que se agravou em Babel e está nos nossos corações. Nada de governo. Homens que rejeitam o governo, Judas vai tratar disso na sua epístola. Homens que rejeitam, irmãos, se tem um assunto que o povo do Senhor, vou usar o povo do Senhor, não vou tocar nem do modo geral, o povo do Senhor tem dificuldade com o governo. Tocou em governo, fala de graça, mas não fala de governo. E mal compreendemos, né, irmãos, que a palavra é clara em nos mostrar que a graça é para nos introduzir no governo, que essas duas coisas estão juntas no pensamento de Deus para o seu povo. Isso é o espírito do mundo, está entendendo? Rejeita todo tipo de governo. Irmãos, infelizmente isso está acontecendo também nas assembleias do Senhor. As pessoas estão fazendo o que quer, rejeitando qualquer tipo de direção espiritual que o Senhor dá ao corpo. Pessoas que agem de maneira independente. Isso é espírito de Caim, espírito de Babel. Segundo ponto, segundo princípio do mundo aqui na Torre de Babel: a edificação de uma torre cujo tope chegue até os céus. Isso está descrito aí no texto. A edificação de uma torre cujo tope chegue até os céus. Será que há algum princípio também ligado aqui a este assunto da torre? Irmãos, meditando diante do Senhor, eu também creio que há um princípio aqui também que rege o mundo e que também está dentro dos nossos corações. Por isso, irmão e irmã, nós precisamos examinar os nossos corações na luz do Senhor. Pedir ao Senhor que esquadrinhe as nossas motivações. Sabe qual é o segundo princípio aqui, irmãos? Que eu gostaria de colocar nessa figura da torre. Vocês vão entender por que eu cheguei a essa conclusão. Podem colocar assim: a busca por lugares elevados. A busca por lugares elevados. Este é o segundo princípio do mundo aqui em Babel. Irmãos, e essa busca por lugares elevados, repito, está dentro de nós de uma maneira tão sutil, tão terrível. Não é um assunto só que você tem que olhar projetando lá para fora apenas, como se o mundo estivesse lá fora. O mundo está dentro dos nossos próprios corações. De maneira sutil, nós buscamos lugares elevados, até mesmo a proeminência entre irmãos.
Queremos sempre estar em evidência. Queremos sempre que os outros nos notem. Busca por lugares elevados. Tão diferente do Salmo 131, né? Senhor, não busco grandes coisas, nem coisas preciosas demais para mim. Pelo contrário, fiz sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta aos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. Você lembra desse texto? Então, irmãos, a busca por lugares elevados, irmãos, passa desde prestígios que queremos receber, reconhecimentos, lugares que o Senhor não nos deu para ocuparmos, mas nós vemos o outro ocupando e aquela pessoa às vezes fica mais em evidência, porque às vezes alguma função que ela exerce a coloca neste papel de um pouquinho mais de evidência, então nós queremos o lugar do outro. No que tange ao mundo, irmãos, você também pode aplicar da mesma forma. Quantas coisas nós nos envolvemos com o mundo simplesmente para recebermos reconhecimento do mundo? Lugares elevados dentro do nosso coração. Coisas que o Senhor nunca nos mandou se envolver. Nós nos envolvemos porque queremos reconhecimento. Irmão, você ainda é, irmã, motivado por isso? Quanto há desse senso de uma necessidade de ser visto? Não se esquive rapidamente disso que eu estou falando, irmão. Isso está aí dentro. E é um mal terrível. Terrível. E olha que interessante, irmãos. Examinando então essa palavra torre, no original hebraico, né? Examinando essa palavra torre, um dos sentidos dela, olha que interessante, irmãos. Ela vai aparecer em vários lugares do Antigo Testamento. Um dos sentidos dessa palavra torre no original é púlpito. Púlpito. Se você for estudar essa palavra, ela tem vários sentidos. Um desses sentidos é púlpito. Que aparece, por exemplo, naquela cena de Esdras. Os irmãos se lembram? Em Neemias capítulo 8. Aquela cena de Esdras lendo a lei diante do povo. Há um púlpito lá de madeira e ele lê a lei diante do povo da alva ao meio-dia. Aquele povo que havia retornado da Babilônia. Você se lembra? A palavra que aparece ali para púlpito é a mesma que aparece aqui para torre. Agora, faça uma leitura, irmãos, em especial agora do mundo em seu aspecto religioso, e veja se aqueles que ocupam os púlpitos não são aqueles que estão buscando reconhecimento, glória pessoal, nada para Cristo, tudo para mim. Não é isso, irmão? Se nós temos visto com tristeza o quadro da cristandade, nós sabemos que isso é uma verdade. Em muitos lugares, as placas estampam fotos daqueles que têm a liderança daquela igreja. Fotos de homens buscando o tempo todo reconhecimento. É daqui que vem esse princípio, irmão. É daqui que vem esse princípio. Que o Senhor nos livre disso. Que nós aprendamos o que significa Deus coordenar o corpo. Que nós aprendamos a reconhecer o valor de cada um na Assembleia. Que nós aprendamos a valorizar e estimular o menor dos serviços realizado no ajuntamento. Não apenas aqueles que nós achamos grandiosos, porque Deus dá mais honra àquilo que menos tem. Entende? E às vezes nós focamos apenas em um ministério, por exemplo, o ministério da palavra. Irmão e irmã, todos nós somos chamados a cooperar com o Senhor. Seja num suporte em oração, seja numa tarefa, como os diáconos faziam servindo as mesas, seja numa percepção que às vezes um ou outro não tem e você tem, irmão e irmão, tem percebido. E muito dos problemas que acontecem é justamente porque nós não exercemos o que o Senhor está nos dando. Então, irmão e irmã, dentro desse ponto eu queria dizer, se contente com aquilo que o Senhor te confiou, porque isto basta. O mais lindo disso é saber que o Senhor te confiou algo.
Não importa o que os homens acham. O que importa é se naquele dia seremos achados como mordomos fiéis e prudentes. É isso que importa. Como diz Paulo, a mim pouco importa ser julgado por tribunal humano, pois quem me julga é o Senhor. E dentro do contexto de Corinto mesmo, ele vai dizer: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e daremos conta ao Senhor. Terceiro ponto, então, terceiro aspecto do mundo. Gostaria de ressaltar a expressão: tornemos célebre o nosso nome. Tornemos célebre o nosso nome. E como que nós poderíamos resumir essa frase, né? Creio que os irmãos já sabem onde eu vou chegar. Autoglorificação. Está unido ao segundo aspecto aí que nós vimos. Autoglorificação. Aquela terrível busca maligna por glória pessoal. Tudo que nós fazemos, cada movimento, tudo é porque nós queremos glória. Isso é mundo dentro dos nossos corações. Está entendendo como nós fomos afunilando? Trouxemos o mundo de uma maneira bem ampla. Agora nós estamos começando a entrar nas coisas mais sensíveis, porque o nosso coração é terrível. É aí, em especial, que nós precisamos estar diante do Senhor. Não se preocupando apenas com as coisas exteriores. Veja, não estou dizendo que não há importância, mas a grande questão está aqui dentro, irmão. Podemos dizer que o principal aspecto da batalha espiritual está aí. Entende? Na tua luz, eu recebo luz. Nós vemos luz, né? Então, irmãos, o grande desafio para nós é estarmos o tempo todo nos expondo na presença do Senhor. Não a homens, na presença do Senhor. O tempo todo. Senhor, como disse, irmãos, vamos a esse salmo, irmãos. Vamos a esse salmo dentro disso. Senhor, me traz, vamos. É tão conhecido, Salmo 139, mas eu não posso passar adiante. Porque nós somos tão apressados e não entendemos as forças, ou a força das palavras de Davi aqui. É muito forte, irmãos, esse salmo. E eu não vou entrar em divisão nenhuma, eu queria só ler esse salmo com os irmãos. Faça, irmãos, como uma oração diante do Senhor, constante, as palavras de Davi aqui. Olha o que ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
se o contasses, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Agora, Davi não poderia terminar de outra forma. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante de todos esses desafios do mundo, irmãos, aqui está como devemos nos colocar diante do Senhor. Senhor, tu sabes, tu me sondas, tu me conheces. Vê meu próprio coração. Vê se essas questões do mundo que estamos considerando lá, Senhor, se de fato há aqui dentro. Porque eu não quero, Senhor, que isso domine minha vida. Oh, irmãos, nós precisamos tirar a mentalidade de que estamos aqui apenas para um estudo bíblico. Nós precisamos perder um pouco disso, irmãos, e compreender que sempre que o povo do Senhor se reúne, os céus estão abertos. Quando o povo do Senhor se reúne na realidade, no governo de seu nome, céus abertos, e voz do céu é ouvida. Nós não estamos aqui escrevendo em um caderno, nós estamos ouvindo a voz do Senhor a nós. E eu queria colocar um detalhe aqui, retornando para Gênesis 11, os irmãos podem retornar comigo, nós já estamos caminhando para o final. Eu queria mostrar algo aqui, que eu penso ser muito importante também, dentro desse aspecto do mundo, nos dias que nós estamos vivendo. Então nós vimos 3 aspectos, certo? Do mundo aqui em Babel. Os irmãos, eu creio que conseguiram tomar nota, né? De cada um deles. Agora eu queria dizer o seguinte: há algo, que nós vamos citar o que é, por trás desses 3 aspectos. Então os irmãos podem colocar como um ponto que inclui todos os 3 aspectos, como um motorzinho para esses 3 aspectos, certo? E qual é esse motor, esse combustível para esses 3 aspectos relacionados ao mundo? As obras dos homens. As obras dos homens. Mas João, de onde você tirou isso? Versículo 3. Olha o que diz aí. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra. Veja, uma imitação, tá vendo? Tijolo, obra do homem. Pedra, obra de Deus. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Então veja, uma imitação, obra produzida pelas mãos dos homens. E por que eu estou citando isso, irmãos? Porque os irmãos percebam, vamos ver se os irmãos chegam comigo a essa conclusão. Os irmãos percebem que houve muito esforço envolvido. Havia uma multidão de pessoas, uma quantidade de pessoas ali, e esforço foi envolvido. Porém, todo esse esforço foi em algo contrário a Deus e ao seu propósito. Então, para aqueles que olham de fora, poderiam ver aquela cena como muito suor, muitas obras, muita coisa está sendo realizada ali, naquele envolvimento ali, naquela associação de pessoas. Muitas obras estão sendo realizadas. Mas, irmão, qual era o objetivo final dessas obras? Tornar o próprio nome célebre. Busca por glória pessoal. E por que eu estou colocando isso como um princípio aqui por trás desses 3? Porque, irmãos, preste atenção nisso, para que você possa examinar o quadro posto diante de nós aí nesse cenário chamado mundo. Seja no seu aspecto religioso, econômico, qualquer cenário que você quiser considerar. Nem sempre os esforços
por mais intensos que possam ser, nem sempre esses esforços, eles serão em algo que coopera com o eterno propósito de Deus. Sabe o que significa, irmãos? Sabe o que significa? Que muitas vezes, quando você vê massas aí fora se movimentando, fazendo muita coisa, produzindo tijolos, betume, está entendendo? Você olha aquela massa, você fica instigado, você fala, meu Deus, olha o movimento que está acontecendo lá. Qual é o final desse movimento? Qual é a intenção? Qual é a motivação do coração desses movimentos que estão sendo feitos? Será que é a glória de Deus? Será que é a centralidade de Cristo? Ou será que são homens buscando glória pessoal? Irmão, irmã, preste atenção, leia a história da igreja. Nós temos a história aí de mais de 2000 anos sendo contadas, e nós desprezamos a história da igreja. Veja a história da igreja, você vai chegar à conclusão que na maioria das vezes as massas estavam erradas, exceto em movimentos específicos de avivamento que o Senhor realizou na história da igreja. Na maioria das vezes as massas estão erradas. O Senhor trabalhou com um remanescente fiel. Cuidado para seu coração não ser levado, porque você está olhando muita coisa sendo realizada, mas quando aquilo for medido pelo Senhor naquele dia, será madeira, será feno, será palha, obra do homem. Tudo será queimado. Nada disso contará. Muita coisa sendo feita em nome do Senhor. Eu nunca vos conheci. É isso que o Senhor dirá naquele dia. Eu nunca tive um relacionamento com vocês. Vocês fizeram coisa no meu nome, mas essas coisas não são fruto de um relacionamento real comigo. Apartem-se de mim. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para os irmãos o seguinte: que se nós mirarmos apenas as obras, nós vamos ser enganados. Se nós olharmos apenas as atividades sendo feitas em nome do Senhor, nós seremos enganados. Nós precisamos perguntar se o Senhor está envolvido de fato com aquilo. Está entendendo, irmão? Coloque esse aspecto para você meditar aos pés do Senhor. Coloque, irmão. Porque muitos dos nossos irmãos estão sendo enganados justamente nesse ponto. E nós sabemos, irmãos, que Babel era a capital do Império Babilônico. Talvez, se você não sabe, agora você sabe, né? Se você não sabia, agora você sabe. Que Babel era a capital do Império Babilônico. E a Babilônia, nas Escrituras, se você for interpretar ela à luz do Novo Testamento, você vai chegar à conclusão de que a Babilônia, ela aponta sobretudo para esse aspecto do mundo religioso. Você vai ver isso nos cativeiros do povo de Israel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, por exemplo, e lá toda a parafernália, toda a estrutura, todo o movimento, sabe, os cultos religiosos, tudo aquilo acontecia. Toda a formalidade acontecia, mas tudo era feito sem Deus. Por quê? Não havia altar. Não havia centralidade de Cristo ali. Está entendendo? Então, se você olha apenas para a estrutura, para o movimento, para a formalidade, para o sucesso, entre aspas, de alguns movimentos, você pode ser enganado. Agora, será que nesse movimento há um altar posto no centro? Será que Cristo é o centro daquele movimento? Será que Cristo é o motivo das obras? Você está entendendo, irmão? Então, a religião, irmãos, ela faz muito esforço, porém tem como objetivo o seu próprio nome e a sua própria glória. Tome como exemplo, já disse, de alguns que sobem no púlpito e tudo que eles querem é chamar a atenção para si. Mas isso também, irmãos, se aplica a tantas outras coisas, como por exemplo até mesmo denominações, instituições humanas, que querem se ressaltar só ela que é a correta, ocupando um lugar indevido também. Entende, irmão? Você pode
expandir tudo isso. E este é o princípio, irmãos, de toda religião morta e vazia que se apresenta no mundo. O que nós vemos? Uma tremenda confusão. Uma tremenda confusão. Tijolo, 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 betume, betume, betume. Confusão no fim. E confusão é justamente o significado do nome Babel ou do nome Babilônia. Se você quiser anotar o sentido, o significado de Babilônia no original é confusão. Olha para o cenário religioso e vê se você não vai chegar a essa conclusão. Uma tremenda confusão. Se nós olharmos a nossa volta hoje, nós vemos muitas organizações, muita coisa, mas todas elas tiveram seu princípio aqui em Babel. Então, eu queria lembrar, para finalizar, que quando você faz esse caminho todo, e eu vou terminar por aqui mesmo, não darei outro passo. Quando você faz o caminho todo, vendo a Babilônia, ao longo das Escrituras, essa Babilônia em seu aspecto religioso, agora estamos afunilando um pouquinho, lembra que eu disse que nós íamos entrar nos detalhes? Babilônia no seu aspecto religioso. Quando você faz um caminho ao longo das Escrituras, e você chega lá em Apocalipse 18, anote para você ler depois, Apocalipse 18, sabe o que a Babilônia se tornou? Sabe qual é a expressão que vai ser usada lá? Morada de demônios. É isso que está escrito lá em Apocalipse 18. Babilônia, mas irmão, não é um contexto religioso? Não é algo bom, irmão? Não é feito em nome do Senhor? Morada de demônios. Não é forte, irmão? Então, se nós entendemos aqui os princípios de Babel, nós agora entendemos todo o quadro. E por que lá no final chega a esse ponto de se tornar uma morada de demônios? Irmão, eu termino dizendo, examinem tudo, nossas próprias vidas, o cenário à nossa volta, em especial, tome muito cuidado com aquilo que está sendo feito em nome do Senhor. Porque nós tendemos a baixar a guarda. A igreja, repito, é coluna e baluarte da verdade. Há um depósito da fé, que foi confiado à igreja. E todos nós somos chamados a batalharmos por esse depósito. Não sejamos enganados, irmãos. Ensinos de demônios, que Paulo já nos advertia, escrevendo a Timóteo, estão infestando os lugares. Ensinos de demônios. E muitas pessoas dizendo amém. Muitas pessoas dizendo amém. Para ensinos falsos. Que negam até mesmo o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos seguir adiante, irmãos. Mesmo que ao olharmos para o lado, sejamos poucos. Porque esse será o grande desafio dos nossos dias. Quando nós vemos a massa indo numa direção completamente oposta. Sigamos as pisadas do Cordeiro. Sabedores, irmãos, de que Ele há de nos sustentar. Ele há de nos sustentar. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. É uma palavra forte, Senhor, para nós. Uma palavra, Senhor, que precisa ser meditada aos teus pés. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude nesta tarefa. Que nós possamos, Senhor, enxergar as coisas como o Senhor as vê e medi-las da maneira como o Senhor as mede. Não nos permita ser enganados, Senhor, levados pela massa. Onde está o Senhor em tudo isso? Pai, nós te pedimos, examine também as motivações dos nossos próprios corações. Se há algo errado, Senhor, porque nós reconhecemos diante do Senhor quão terrível é o nosso coração.
Mas nós queremos, Senhor, nós queremos que o Senhor examine os nossos corações. Vê se há em nós algo mal e nos guie pelo teu caminho, Senhor. Ó Senhor, por outro lado, é tão bom saber que esses desafios estão se intensificando, porque de fato tua vinda está próxima. Bendito é o Senhor. Agradecemos o teu nome, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.